Olá pessoal, vamos começar mais um estudo. Hoje a lição 7, Batismo no Espírito Santo. A gente sabe que o batismo no Espírito Santo ele é um cumprimento da profecia de Joel. E ele acontece, é legal a gente entender o contexto, porque antes da ascensão de Jesus, quando ele sobe aos céus, ele comissiona os discípulos a ir anunciar o evangelho, toda criatura, que o primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas fala antes, permaneçam em oração, permaneçam em Jerusalém, esperem a descida do Espírito Santo. E disse que eles receberiam poder quando descesse sobre eles o Espírito Santo. E esse era o contexto quando, no livro de Atos, no meio da festa de Pentecostes, que era aquela festa que se comemorava o dia que Deus deu as tábuas da lei para Moisés, no meio daquela festa que os judeus estavam comemorando, o Espírito Santo resolve descer. 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo, no meio dessa festa de Pentecostes, o Espírito Santo resolve descer para cumprir a profecia. E quem estava ali olhando de fora, achou que eles estavam bêbados. Isso é alcoolismo, bebeu, está na festa, né? Bebeu, normal. Mas Pedro fala, não, esses homens não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito Santo. E ele começa a falar, e aí Pedro faz aquela pregação fantástica dele, 5 mil pessoas se convertem e tal. E nesse tempo, ali acontece o episódio de inauguração do batismo do Espírito Santo, e ali começa a ação evangelizadora da igreja, porque é a partir dali que eles foram capacitados para anunciar o reino de Deus, anunciar o evangelho, as boas novas. E eu queria trazer para a gente o contexto de Joel, antes da gente entrar na apostila, falando do batismo no Espírito Santo. Eu queria trazer esse contexto de Joel para a gente, porque a profecia de Joel anunciava tudo isso, né? E é interessante quando você pensa em Joel, Joel, no livro dele, ele faz uma viagem pelo país, uma viagem de reconhecimento da situação do país, para ver como estava antes de profetizar. O que ele vê? Videira seca, campos assolados, cereais destruídos, olivais murchos, colheita de trigo e cevada perdida, árvores frutíferas secas, as sementes estavam secas, os armazéns estavam demolidos, os silos foram roubados. Silos era aquele celeiro gigante, uma coisa enorme que você bota o cereal antes dele ser ensacado. E os armazéns demolidos, o gado gemendo, bois e ovelhas padecendo por falta de pasto, as pradarias, as pastagens consumidas pelo fogo, os rios estavam secos, as estepes também pegaram fogo. Ou seja, escassez de recursos, instabilidade econômica, psicológica, debilidade física e moral, altas taxas e impostos, porque eles estavam em contexto ali de governo persa, pagando imposto para o governo persa. E naquela época, quando você não tinha dinheiro para pagar o imposto, você era levado como escravo, ou seja, junto disso tudo vinha a escravidão, aumentando. E Joel, como profeta, ele faz a leitura daquele cenário e traz uma resposta espiritual. Ele desafia o povo a enfrentar aquela situação terrível, né, e ele desafia o povo a romper com o desespero e romper com a crise. Olha só, como assim romper com a crise? Romper com a crise. O profeta mostra que a calamidade não é o ponto final, mas o ponto de partida para a reconquista da dignidade. Te parece alguma coisa semelhante? Você viu alguma coisa parecida com isso nos últimos dias? Vamos avançar. E como ferramenta, Joel propõe a memória dos anciãos de lembrar o que Deus fez pelos ancestrais, pelo seu povo, a transformação do coração, que é convertei-vos ao Senhor, né? Porque para ter esperança é preciso ter fé. Fé só quando você se converte a Deus. E a celebração do dia do Senhor. E ele fala da plenitude do Espírito de Deus, que ele fala, acontecerá que depois disso tudo, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Isso está em Joel 2. E ele está falando que a descida do Espírito Santo é plena, não tem classe social, não tem regra de idade, não tem casta social, não tem gênero, não tem nada disso. Deus é Deus, né? E
E ele fala que todo aquele que fosse pleno do Espírito Santo de Deus, não apenas cheio, mas pleno, porque ele está falando de plenitude do Espírito Santo, ele se tornaria um profeta. Olha que interessante. Todo aquele que é capaz de ser cheio do Espírito Santo, ele é capaz de ser um profeta, porque ele vai ser inevitavelmente boca de Deus para alguém e vai anunciar a esperança. E Joel conclui dizendo ali em Joel 4, falando: eis que naqueles dias e naquele tempo mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Quer que eu desenhe? Quer que eu faça o desenho para você entender? Vamos rever. Vou fazer o desenho. Crise absoluta aterradora, instabilidade econômica, pessoas desesperadas, fome, escassez de recursos, pessoas desesperadas pela rua, as pessoas desesperadas porque não tem dinheiro para pagar as contas, escravidão chegando, povo desesperado. Joel vem e fala: gente, isso é só o início, tem mais, tem muito mais, dá para virar o jogo com tudo isso que tá aí. Por quê? Porque Deus é Deus e quando ele enche do Espírito Santo tudo muda, porque você muda de dentro para fora. É disso que eu tô falando. Agora eu não vou desviar mais não, se você não entendeu, vai orar. Tá? A promessa do derramamento do Espírito Santo, ela se cumpre, a profecia de Joel se cumpre no Pentecoste. A partir dali a igreja inicia sua ação evangelizadora, sua função de anunciar as boas novas, a esperança, a fé, o reino de Deus. Sabe, querido, evangelismo não é só aquele plano da salvação, aquilo ali é depois, para você explicar. Mas o plano de salvação ele vira quase um fetiche gospel, às vezes, já reparou? Quando Deus manda pregar o evangelho do reino, Deus manda, Deus governa, Deus é que tem o ponto final, Deus é que tem a última palavra. Isso é o evangelho do reino. Deus manda, ele governa, o mal tem um fim, né? Assim como tem o início, tem um fim, Deus tem palavras de basta, Deus diz basta, sabe? E isso é o evangelho do reino. Toda vez que você anuncia esperança, você está uma esperança de acordo com os propósitos de Deus, você está anunciando o evangelho do reino. Anunciar as boas novas do evangelho não é só falar para se converter, é pregar arrependimento, é pregar o governo de Deus, é pregar que Deus manda. Quando você fala: estamos em tempo de vírus, meu Deus, todo mundo desesperado por causa do vírus, você diz: olha, mas Deus é mais. Isso é evangelismo, isso é anunciar as boas novas. Por que Deus é mais? Que coisa boba, que parece um chavão. Não, é porque Deus é mais forte, Deus é maior do que o vírus, Deus é maior do que a crise. Haja o que houver, Deus é Deus. Isso é evangelismo, gente. Evangelismo não é quando só você fala alguma coisa para a pessoa se converter, sabe? Porque quando você está falando a esperança, a pessoa está desesperada, você está apontando um caminho de conversão. A esperança é um caminho de conversão. A esperança em Deus é um caminho de conversão. Entendeu? Então você não precisa ficar naquele fetiche de palavras prontas. Então você, de repente, acha que você nunca evangelizou, mas se você já falou para alguém que há esperança, e a esperança está em Deus, buscar o Senhor, isso é evangelismo. Não fica preocupado com palavras prontas. É claro que é importante você entender e saber, porque as pessoas podem querer te perguntar, como perguntaram para Pedro. Pedro chega, depois que Pedro fala toda aquela situação ali em Atos, o pergunta: Pedro, e então o que eu faço? A gente matou o Cristo, aquele homem que era Deus e morreu por nós, e agora a gente está frito. O que a gente faz? Aí Pedro: então vamos conversar. E Pedro começa a falar. Então você tem que saber. Mas não se preocupa com fórmulas, a coisa é mais simples, tá? O evangelho é sempre mais simples do que a gente pensa, né, gente? E Marcos 1,14 fala assim: veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Isso é o evangelho do reino, arrependei-vos, crede no evangelho. Isso é o evangelho do reino, simples assim, tá? Se inscreve no canal, aproveita esse tempinho agora que enquanto você está abrindo a sua apostila na lição 7. Aproveita também para se inscrever no nosso canal, para a gente conseguir bater a meta de 1000 inscritos. Curte o vídeo, compartilha nas suas redes sociais, compartilha no seu status do Instagram, compartilha em tudo que você puder. E eu vou estar no WhatsApp hoje até 8h30 para a gente tirar as dúvidas, tá? Se a gente vai publicar o vídeo 7h30, eu vou estar lá até 8h30, 9 horas, para a gente bater um papo enquanto a gente não tem a nossa live, né? Então, vamos lá, vamos para a apostila agora. Lição 7.
Batismo no Espírito Santo. O autor de Hebreus, ao mencionar os fundamentos da fé, fala em doutrina de batismos, levando a crer que além do batismo em águas podem existir outros batismos ou mais um batismo além desse. E de fato, batismo em águas e batismo no Espírito Santo estão intimamente relacionados nas Escrituras, apesar de serem independentes entre si. E nessa lição, o discípulo a gente vai estudar o termo batismo no Espírito Santo, que é o mesmo que enchimento do Espírito, conforme a promessa feita por João Batista ao anunciar a chegada de Jesus. E ele vos batizará com o Espírito Santo, está em Mateus 3,11. O enchimento do Espírito Santo foi profetizado pelos profetas. Eu falei de Joel, mas a gente tem também Moisés e os 70 anciãos no deserto, ali no livro de Números 11, quando o povo de Israel andava no deserto, os líderes experimentaram o derramamento do Espírito Santo ali, né? E quando todo mundo começa a profetizar, e depois não aconteceu mais, e Moisés fala: quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe desse o seu Espírito. E é legal que isso foi uma oração, né? E Deus atendeu porque era o propósito de Deus. Eu creio que Deus colocou esse sentimento, quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. E Deus colocou esse sentimento no coração de Moisés, ele verbalizou, virou oração. E eu creio que uma oração, muito mais uma profecia até do que uma oração. E Joel fala de novo e Pentecostes se cumpre. No Antigo Testamento tinha homens cheios do Espírito Santo. Você vê Bezalel e Aholiabe, que foram capacitados pelo Espírito Santo para o mundo das artes. Olha que legal. O Espírito Santo de Deus encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Artifício, entenda arte, tá? Artesanato, artes manuais. Então a senhorita, quando faz o seu crochê, você pode estar cheia do Espírito de Deus. Quando você está fazendo essa música, você está cheio do Espírito de Deus. Quando eu estou pintando minhas telas, fazendo minha arte urbana ou arte profética, eu sei quando eu estou cheio do Espírito de Deus ou não. Não é porque você está fazendo arte que você está ali. Você pode estar cheio do Espírito Santo e então fazer uma atividade que é totalmente ungida, porque é para o Espírito Santo, por ele, para ele. É muito interessante isso. Às vezes a igreja não dá valor às artes, à escultura, por várias razões, à arte, mas está lá na palavra, né? E a gente peca por não conhecer. O povo perde por não conhecer as escrituras. Teve em Otniel também uma situação, Gideão, Jefté, o livro dos juízes, que na verdade a gente fala juízes, mas eles eram libertadores, tá? A tradução é bem ruim, porque juiz era aquele que ficava na porta da cidade julgando, e as pessoas do livro de juízes, o Jefté, Otniel, Gideão, Sansão, eles não eram juízes de ficar na porta, eles eram libertadores. Tá? A tradução em todas as Bíblias a tradução é muito ruim. Então, quando você pensar nos juízes, tipo Sansão e Jefté, esse pessoal aí, Eude, que era canhoto, você pensa em libertadores, tá? E o rei Saul, naquele momento, Saul não era profeta, mas ele estava ali no meio da unção, profetizou. E é isso que é legal, você está no culto. Tá uma unção, você percebe os profetas se movimentando, você percebe que tem uma unção para profetizar, porque um profeta profetizando atrás do outro. Cara, fica ligado, se conecta, porque Deus quer e vai usar você também, não tenha dúvida que Deus vai usar você como profeta, mesmo você não sendo um profeta de ministério profético. Deus pode usar você por quê? Porque há uma unção profética no ar, então você profetiza. Ah, que legal. Assim como Saul. E foi bênção, Saul profetizou aqui, foi bênção, mas nunca mais, porque ficar ungido de novo ninguém quer, né? Então vamos lá, Davi tinha noção dessa presença divina, porque quando ele fala ali, não me expulses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito, que ele sabia que sem Deus ele não era ninguém, sem Deus ele não era profeta. Na vinda do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, você tem ali Ezequiel profetizando, quando ele fala, darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne, e porei o meu espírito em vocês, em Ezequiel 36, 26 e 27. Joel, como a gente falou, João Batista era cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe, no ventre. Em 2018, Deus falou para a gente que as crianças da safra de 2018, nascidas ou geradas em 2018, eram crianças que Deus consagrou toda uma safra.
tá? Mas dali para frente também, mas de 2018 a 2019 eram os primogênitos dessa safra, mas daqui para frente, se liga nas crianças que nasceram de 2018 a 2019, ore por elas, os pais têm o dever de ser guardiões dessas crianças, porque são crianças de uma safra nova, tá? Muito maior do que a nossa safra, se engana não, são crianças espirituais. João Batista, cheio do Espírito Santo, ele anuncia a vinda do Espírito Santo também, né? Quando ele fala, na verdade, eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, da qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Cadê aqui? A página 3, aqui, 46. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui aquele velho problema de sempre. O batismo no Espírito Santo é um, batismo com fogo é outro. Batismo com o Espírito Santo, plenitude de Deus. Batismo com fogo, você continua lendo o texto que você vai entender. Ele fala, olha, meu trigo eu boto no celeiro. A palha vai para o fogo. Batismo com fogo é ir para o inferno, gente. É o que queima. O que vai para o fogo é a palha que queima, tá? Ele não está falando aqui do ouro que é refinado, não. Você tem que ler o texto, você vai ver que batismo com fogo é ir para o inferno. E quando a gente usa meio que uma liberdade poética para falar que a presença do Senhor nos enche como fogo, porque esquenta mesmo, é uma coisa quase poética, tá? A gente não tá falando de batismo com fogo, tá? Se alguém falar de batismo com fogo, porque Jesus veio para batizar, no Espírito Santo com fogo. Não é assim? Ele não tem a chave da salvação e não tem a chave do inferno? Ele manda para perto de Deus e ele manda para longe de Deus. A gente vai ser julgado, não é? Uns vão para Deus, outros vão para o inferno, para a excomunhão total, absoluta, que é o inferno. Então, batismo com fogo é isso aí. E Jesus, isso aí dá tanto problema para algumas pessoas, mas você lê o texto, você vai ver o que é o texto é autoexplicativo, gente. Você lê o texto todo, sem muito drama, você vai entender do que ele está falando. Se você tira do contexto, é que dá problema. Então, lê o texto todo que você vai ver. Lê Marcos também, que você vai ler isso bem, bem claro. Jesus fica cheio do Espírito Santo, aqui em Lucas 3, né? Quando ele fala que todo o povo foi batizado e tal, foi Jesus, o céu foi orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e Jesus anuncia que o Espírito Santo desceria sobre todos. Jesus também era profeta, né? E ele também anuncia que o Espírito Santo desceria. E em Lucas 1 ele fala, vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que pedirem. E é muito importante esse aos que pedirem, porque não pensa que você vai ficar sentadinho, bonitinho na sua casa, lendo a palavra, meditando, que é uma coisa muito boa e correta de se fazer, mas Espírito Santo é presença com Deus, Deus é Deus. Você vai ficar confortávelzão achando que Deus vai vir a você com pouca conversa? Desculpa. Não é assim não, você tem que clamar, tem que ter disposição. Senão, amigo, não sabe, está falando de Deus. No topo, Deus Altíssimo, com a sua santidade. Ele deixou a porta aberta, deixou acesso, tem via de acesso para você. Agora você tem que ir. Eu vou pedir. E olha, tem que pedir para ser batizado, porque você vai fazer isso o resto da sua vida. Ou você acha que vai confrontar principados e potestades no seu poderzinho, que não consegue não consegue perder 1 quilo. A Bíblia fala, não consegue não consegue fazer cair um fio de cabelo, você não consegue perder 1 grama, faz dieta e não consegue emagrecer, você não consegue, seu cabelo tá branco, você não consegue escurecer, gente, você não domina o próprio corpo, o que dirá corpo celeste, tá bom? É para te colocar no seu lugar, mas continua me amando, tá? Jesus anunciou que o Espírito Santo na vida de uma pessoa é como um rio de águas vivas, né? Aquele que crê, rio de águas vivas fluirão do seu ventre, ou seja, fluir, e vai ser a vida inteira. Você tem que aprender a buscar e clamar, porque os discípulos foram assim, permanecer em Jerusalém, buscar o Espírito Santo com jejum, com oração, né? E com pranto. Se for preciso, chora, querido, até conseguir, porque você não vai conseguir fazer nada sem essa plenitude do Espírito Santo. Você vai ser um crente inoperante, vai ser um crente inoperante sem o poder do Espírito Santo, porque não dá para fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Não dá nem para ler a Bíblia se não tiver, corretamente aquelas revelações, se você não tiver cheio do Espírito Santo. Então, eu vou orar, meditar. Ora primeiro, por isso que a gente fala, ora primeiro para ler a Bíblia. Não é uma questão de ritual, eu vou orar, não é um ritual, não é religiosidade. É porque quando você está cheio de unção, você consegue entender o que está ali.
É diferente, você consegue entender de uma forma diferente, tá? E Jesus apresenta o Espírito Santo como uma pessoa que viria para morar no homem e que ele pediria ao Pai para que o Espírito Santo viesse para a terra. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. E ele fala, mas vocês conhecem o Espírito Santo porque ele está com vocês e viverá em vocês. Está em João 14,16. Jesus também anunciou que os discípulos seriam batizados no Espírito Santo naqueles dias. E o que acontece no início da igreja? A gente falou no início que o Espírito Santo veio à terra para morar definitivamente junto com os que creem, né? O texto que todo discípulo tem que ler é Atos 2, como a gente leu, né? Que fala, de sorte que, exaltada pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. E o enchimento do Espírito Santo vem acompanhado com manifestação de línguas que são estranhas às pessoas. É o fenômeno de glossolalia. Quando você lê no grego, você entende. Tipo, eu estou falando aqui no meu português, mas tem um cara aqui que tá... ele é inglês, ele não conhece português. E eu estou falando em português, mas ele está ouvindo na língua dele. Então, o fenômeno é muito mais de quem ouve do que de quem fala, na verdade, porque ele consegue entender. É uma comunicação espiritual ali. E então todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então aqui também está falando em outras línguas, mas o tremendo é esse entendimento, cara. É muito, muito fantástico. Aqui está falando que falava em outras línguas, tá? E a manifestação do Espírito Santo em línguas é vista também em Atos 10, quando Paulo dedica um capítulo de sua carta aos Coríntios para regulamentar a questão das línguas, profecias e interpretação de línguas, para que o discípulo possa ter entendimento, né? Ou seja, quem está falando em línguas pede para Deus te dar o dom de interpretar, para que você possa entender e falar, e para que os outros também possam falar, porque quando você ora em línguas é legal, todo mundo sabe que você está na unção, mas ninguém entende, e nem você, né? Seu espírito entende, mas sua mente não entende. Então tem relatos do derramamento do Espírito Santo sem a menção de falar em línguas. Então falar em línguas estrangeiras ou línguas estranhas, como a gente fala, né, não é o grande sinal do batismo no Espírito Santo. O grande sinal é essa ousadia para anunciar o Evangelho, a ousadia para pregar o reino, para falar arrependei-vos, para falar, olha, Deus governa, para anunciar a esperança, para falar que Jesus é o rei, ele vem, vai voltar a buscar a sua igreja. Essa ousadia de pregar, essa é a grande marca, tá? Os dons pode ser qualquer um, em alguns relatos foi dom de línguas, mas poderia ser qualquer outro dom, tá? Deixa eu ver aqui, a gente está na 48, página 48, página 49, quando Saulo fica cheio do Espírito Santo, também Atos 9. E concluindo na apostila, todo discípulo de Jesus deve orar para receber o batismo no Espírito Santo, conforme Paulo ensina em 1 Coríntios 14, que ele fala assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica toda a igreja. Amém? E aqui a gente purifica aqui a nossa lição de hoje. E mais uma vez lembrando, se você acha que vai ficar sentadão no sofazão, vendo televisão, esperando o batismo no Espírito Santo, não vai rolar, tá? Você tem que ir a Deus, isso é um encontro com Deus, é uma experiência pessoal com Deus, e você vai precisar de ser cheio novamente várias vezes, porque você aumenta, você cresce em espírito e em graça, certo? Então você fica maior, então você precisa de ser mais cheio, então cada vez você vai sendo mais cheio do Espírito Santo, legal, né? E você vai pedir manifestações maiores, não só uma manifestação, mas manifestações maiores. Eu quero uma manifestação maior do que a última. Sabe aquela última experiência com Deus que você ficou prostrado e foi tremendo? Peça experiências maiores, porque você está crescendo. Então, naturalmente, você tem que ter experiências maiores, tá? E é um encontro com Deus. Eu desejo para vocês esse encontro com Deus, a plenitude do Espírito Santo para vocês. E orem. E eu quero que até a próxima aula, eu vou orar por vocês, vou fechar aqui a janelinha, eu quero que na próxima aula
Vocês vão estar em casa, no isolamento, vocês vão ter tempo, nós vamos ter tempo. E eu quero que a gente tenha experiências com Deus. Quem topa aí buscar Deus e ter uma grande experiência com Deus como você nunca teve, daqui até a última aula. Depende muito de você. Liberar o poder é com Deus, mas trilhar a via de acesso é contigo. Então vamos orar e buscar uma grande experiência, a grande experiência do isolamento. Vamos embora, vamos buscar a presença de Deus muito forte, está disposto a clamar, está disposto a se humilhar, a orar e buscar a Deus. Então Deus também já está olhando para você e está considerando derramar o poder nesse momento agora. Você que no seu coração queimou com essa ideia, Deus está falando para você, olha, eu tô disposto. Se você quer, eu também quero. Então depende de você, querido. Grande abraço, graça e paz, e próxima aula no WhatsApp. Quero ver os relatos, os testemunhos de quem teve experiência com Deus. Daqui até a próxima aula. Amém? Grande abraço, graça e paz para vocês.